Atualmente, nós estamos trabalhando, não é, com uma comunidade de pescadoras de marisco, não é, as pescadoras da colônia Miranda. Nós chegamos até a comunidade através de uma demanda, não é, da Agência de Tecnologia da Universidade. Uma fala, não é, da Agite, no momento que veio me convidar a estar no projeto, diz respeito à condição com a qual aquelas mulheres, aquelas catadoras de marisco, elas vivem no seu dia a dia, não é, de labuta. A atividade ela é desenvolvida dentro do mangue, não é? E por conta do ambiente, elas estão sujeitas a todo tipo de possibilidades de acidentes de trabalho. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção e me levou a mergulhar, não é, na proposta de estar junto com aquela comunidade é o que elas usam, não é, como produto para se livrar de uma condição que é crítica no desenvolvimento do trabalho delas. Não é? No ambiente tem muito mosquito, não é? Popularmente conhecido como maruim, é o mosquito que predomina naquela região de mangue. Pela quantidade de mosquito, interfere na prática, não é, delas no dia a dia ali na pesca. Então, para que elas tenham um pouco de conforto, um mínimo de conforto, mas talvez falar conforto não seja tão adequado, porque as condições de trabalho elas são muito precárias. Né? Mas para que elas consigam trabalhar, não é, e chegar na meta do dia, elas precisam, de alguma forma, repelir aqueles insetos. E elas não têm acesso a repelentes. Nesse ano em que a Agite trouxe a proposta de trabalhar com as marisqueiras aqui para o laboratório, a professora Rogéria ela já abraçou de fato a ideia e trouxe para nós, os alunos de iniciação científica e alunos de pós-graduação. E de cara, todo mundo já ficou bastante animado em poder entender o que estava acontecendo com aquela comunidade. Eu acho que o sonho de todo farmacêutico que trabalha em bancada é ver seu produto chegar até as pessoas, né? Até os usuários. E isso, de certa forma, é muito difícil, porque o caminho do desenvolvimento de uma formulação até que ela de fato seja aprovada e chegue nas pessoas, ele é muito longo e moroso, custoso. Então, ter essa oportunidade de se inserir num projeto com essa necessidade social e a demanda, né, de fornecer já um produto para uma comunidade, ela tanto engrandeceu os olhos no sentido de realizar o sonho da maioria de nós, quanto de fato, se inserir nos problemas da comunidade e tentar resolver de alguma forma ou amenizar essa necessidade da comunidade. Então, o que é que elas fazem? Elas queimam querosene, queimam óleo diesel, a fumaça proveniente da queima, não é, desses insumos que são tóxicos, essa fumaça, de certa forma, espanta o mosquito, mas elas também passam na pele aquele produto. E daí isso vai gerando uma série de outros problemas vinculados à saúde, não é? Problemas relacionados com doença de pele. Elas estão também expostas ao sol. Elas estão expostas ao sol. Então, é uma outra preocupação, essa exposição ao sol, com esses produtos tóxicos que elas passam sobre a pele. Então, a predisposição, não é, para desenvolver problemas dérmicos e, sobretudo, câncer de pele, essa predisposição ela é muito alta. Esse trabalho nosso é um pouco sofrido. É um pouco sofrido porque catar sururu, catar caranguejo, pescar de rede é um pouco doloroso, porque machuca muito a gente, é muito cansativo, a gente arrasta lama dentro do manguezal desse aqui, é muito cansativo. A gente pega um barco desse aqui, às vezes não tem, o pescado que a gente precisa não tem aqui, aí a gente pega um barco desse aí, na maré.
Nós trabalha por horário. A gente depende do horário da maré. Entendeu como é? Tem vezes que não dá para trabalhar pelo dia, aí a gente até altas horas do dia, porque a gente tem que entrar cedo, 5 horas da manhã na maré. Isso aí desgasta muito a gente, entendeu? Quando é a maré de mosquito, aí é que a gente sofre mesmo. Porque tem que usar repelente, tem que usar... Antigamente usava querosene. Várias pessoas perderam a visão por causa disso. Elas passam, não é, praticamente a manhã toda dentro do mangue. Então ali elas fazem as suas necessidades, não é? Inclusive, quando elas estão dentro do período menstrual, elas não suspendem as atividades. Então elas continuam em atividade, muitas horas dentro do mangue, ambiente molhado. Então isso também é uma janela para desenvolver uma série de outros problemas vinculados à saúde. Então, assim, vendo, não é, o ambiente ao qual aquelas mulheres que muitas vezes são as provedoras, não é, de suas casas, algumas levam os filhos, Então, vendo a condição com a qual elas sobrevivem, porque é uma questão de sobrevivência, não é? Isso me toca, não é, sobretudo como pessoa, obviamente que me leva, não é, a atuar dentro daquilo que é a minha expertise quanto profissional, mas sobretudo aquilo me toca como pessoa, não é, a condição, a dignidade daquelas mulheres, não é, dentro de uma atividade que é uma atividade de subsistência. Elas fazem porque elas precisam. O primeiro contato que eu particularmente tive com as marisqueiras foi da oficina propriamente dita, em que a gente já levou esse produto, esse repelente, que é de domínio público, como a professora explicou, para que elas entendessem, aprendessem a produzir e explicar um pouco, né, como é que seria o uso e o andamento do projeto. Então, durante essa conversa, eu acho que a gente desviou um pouco do foco do repelente, da demanda do mosquito, e viu que tinham vários outros problemas de saúde inseridos naquela comunidade. E aí isso vai tanto para a vertente da necessidade de uma educação em saúde, para a vertente de entender quais são os saberes daquela comunidade, que a gente não pode ser orgulhoso ao ponto de achar que nós somos detentores do saber aqui na universidade. A gente tem essa carga de conhecimento técnico-científico, mas toda a comunidade, todo o grupo tem os seus saberes e tem a sua ciência, embora ela não esteja nos moldes da academia, digamos assim. Quando a gente chegou nessa demanda do óleo de querosene, o primeiro impacto é justamente de o que levou elas a chegarem nesse saber e talvez ignorarem ou então, de fato, não terem a compreensão de que é algo tão danoso. Então, como pessoa, como agente de saúde, o primeiro impacto realmente é o choque. A gente fica preocupado de há quanto tempo isso acontece, como isso acontece e como isso vai continuar acontecendo se a gente não intervir e tiver essa educação de saúde com elas. E essa visita, ela deu um outro norte para o trabalho. Porque apesar de estarmos trabalhando com tecnologia social, as nossas habilidades e competências são relacionadas com a tecnologia mais dura, né, de desenvolvimento de produtos. Uma vez chegando lá, numa roda de conversa, entendendo, não é, a situação socioeconômica e até histórica, porque a atividade ela é uma atividade que ela passa, veio da bisavó, que passou pela avó, que passou pela mãe, que está indo para a filha, então é uma atividade, não é, de subsistência familiar. Chegando lá, eu convidei alguns alunos do laboratório. No projeto em si, nós tínhamos apenas um aluno envolvido, não é, que é justamente o aluno que é fomentado, o aluno bolsista, mas os demais alunos do laboratório tiveram interesse de ir para conhecer a comunidade. E, para minha surpresa, eles também ficaram muito sensibilizados com o que eles viram. E, no primeiro encontro, vínculos já foram criados. A partir desse primeiro choque, a mente já começa a trabalhar para criar uma forma de se comunicar e de tentar reduzir um pouco esse risco
que elas têm. E a gente não levou isso só para a questão da repelência e, sei lá, da fotoproteção. Nós também tentamos compreender como a comunidade, junto da cooperativa, que elas são pescadoras cooperadas, né? Elas são organizadas. A gente tentou entender como era feita a questão da proteção com os equipamentos de proteção individual, se estava chegando até elas, se era uma carência que o município não estava conseguindo fornecer. É preciso estar próximo da comunidade, sobretudo da comunidade vulnerável, né? Que muito dificilmente vai ter acesso ao conhecimento como nós temos. É preciso entender as necessidades e é preciso, dentro da formação, esse aluno ele precisa desenvolver as suas habilidades sociais para que ele possa trabalhar essas demandas reprimidas, porque quando a gente olha especificamente para a comunidade das marisqueiras, entendendo que existem tantas e tantas outras comunidades com a mesma atividade, com atividades distintas, não é? Essas pessoas, elas não podem se manter no anonimato. Essas pessoas, elas não podem permanecer na invisibilidade. E na maioria das vezes, elas não têm força de voz para sair dessa invisibilidade, para sair desse anonimato. Antigamente a gente não tinha roupa nem calça. A gente comprava nos brechó. As roupas, mesmo assim não tinha proteção nenhuma, só a proteção mesmo por causa do quê? Do mosquito, para não se machucar. Hoje, com apoio da prefeitura e da universidade, a gente tem a roupa com proteção contra o sol, né? Temos o sapato, a calça, só a luva que eu esqueci, mas também ganhamos tudo, também tem o chapéu. E também tem um trabalho desenvolvido do repelente da universidade também, que a gente tem aqui, que antigamente também a gente usava muito óleo, ou gás, o diesel, né? A gente usava. Hoje em dia, a gente sabe, muitas pescadoras já sabem como é que faz, aí muitos faz, outras ainda continuam com o gás. Todas as pessoas que consomem o marisco depende das marisqueiras e pescadores. Porque se não fossem as marisqueiras e os pescadores, não existia marisco na mesa das famílias brasileiras. Não existia marisco nenhum, nem peixe, nem camarão, nem sururu, pescado nenhum não existia. Então, a gente só quer um pouco de respeito, consideração e ajuda para as marisqueiras e os pescadores de pequeno porte. Como é de pequeno porte? Nós dos ribeirinhos, as pontas de ribeirinho, que são muito sofridos, precisam muito de ajuda. Principalmente quando a gente vai vender nas feiras, que eles não respeitam a gente, chamam a gente de fedorento, nós chega perto, eles se afastam, a sociedade, a maioria se afasta da gente dizendo que o pescador é fedorento, vai fedendo a peixe, chama a gente de podre. Preconceituosos demais. A maioria da sociedade é muito preconceituoso com a gente que trabalha na maré. Em função do que nós escutamos, em função do que nós ouvimos, né, daquelas mulheres, a UFES, não é, por meio da AGIT, foi buscar ferramentas de fomento para que o trabalho pudesse ser desenvolvido. E daí entrou a Justiça do Trabalho, não é, local aqui do estado de Sergipe, juntamente com a OAB, tiveram a predisposição de fazer uma visita à comunidade. E nós tivemos essa oportunidade, né, de nos reunirmos novamente com a comunidade em uma grande roda de conversa. Essa parceria com a Justiça do Trabalho, ela foi firmada, tanto é que eles fomentaram, não é, financeiramente o projeto, para que a gente pudesse desenvolver o produto a ser aplicado naquela comunidade. Uma coisa que me chamou muito a atenção, dentro desse contexto, uma das mulheres, ela tem um pé amputado.
ela tem um pé amputado porque ela se feriu com casca de ostra, resíduo do meio, resíduo do ambiente. Só que essa senhora era diabética e ela não sabia. Então, aquele ferimento evoluiu e, por conta da condição da diabetes dela, ela, né, teve o pé amputado. Como elas fazem atividades manual, a pesca é uma atividade manual, então elas desenvolvem muito aler, não é? Por conta do exercício repetitivo. Uma outra coisa que elas têm muita dificuldade também são com os equipamentos de proteção individual, não é? Então, por exemplo, elas fazem campanhas pedindo calça jeans usada, as pernas das calças se transformam em calçados, espécie de botas, que elas usam para proteger os pés quando elas entram no mangue, não é, para pescar. Antigamente, antes dessas roupas aqui, a gente usava, o sapato era calça cortada, o jeans, cortava no meio e fazia o sapato. Todo o apoio é bem-vindo, principalmente a universidade e a prefeitura que deu essa parceria, né? E trouxe esse apoio para nós marisqueiras. Mesmo com a maré, com os pescadores mesmo vivendo da maré ainda passa dificuldade. Porque se não tiver uma renda de outra coisa, não sobrevive não, passa a necessidade mesmo. Porque a pesca hoje em dia também está difícil. Está difícil. Antigamente a gente entrava na maré, tirava 5, 6 quilos. Hoje, se tirar se tirar essa quantidade, é rico. É rico, se tirar essa quantidade hoje em dia, porque a demanda está muito grande. Antigamente não tinha tanta gente, né, trabalhando como hoje tem. Juntamente com a universidade, obviamente, está o gestor público do município, não é? Então, o município de São Cristóvão, na sua representação de gestão, também participa, não é, desse projeto. Estamos aqui no mangue, né, junto com o apoio da universidade, né, o departamento de farmácia, mostrando aqui as atividades, né, que as nossas marisqueiras elas fazem no dia a dia, né, aqui no mangue, né. E hoje nós estamos aqui com elas todas, né, equipadas, né, que através de um projeto que a gente escreveu na secretaria, né, foram contemplados, né, 100 marisqueiras nesse primeiro momento, mas até o final do ano todos os pescadores, todas as marisqueiras vão estar protegidas. É um senso de dever cumprido. Emocionalmente, estando em contato, não é, com comunidades, com pessoas, não é, que vão se beneficiar de alguma forma com o conhecimento que a gente está levando. A minha sensação é de dever cumprido, não é? A minha sensação é de dever cumprido como pessoa, a sensação é da responsabilidade que me cabe como cidadã, não é? Na posição que eu ocupo, não é? Em termos profissionais, em termos sociais também, o retorno que eu preciso dar, não é? O retorno que eu preciso dar para a comunidade, não é? Que vai ser assistida de uma forma geral. Então é de dever cumprido. Eu acho que eu me sinto farmacêutica quando eu penso que o fato de estar conversando com elas, estar me dirigindo ao problema de saúde delas, pode ser resolvido por alguma ação que eu tenha na minha perspectiva profissional. É importante que a comunidade, que a sociedade de uma forma geral, tenha total conhecimento, não é, do trabalho que essas mulheres executam no seu dia a dia, na sua lida diária. E o fruto desse trabalho está nas nossas mesas, não é? O fruto desse trabalho está nas nossas mesas. Então a gente chega no supermercado, a gente chega nas feiras livres, a gente chega nos grandes mercados para consumir o pescado que vem exatamente do fruto do trabalho dessas mulheres, e a gente e a sociedade de uma forma geral não tem ideia, não é? Não tem ideia da luta diária que elas enfrentam para que possamos ter, não é, na nossa mesa todas as maravilhas, não é, degustativas que é possível retirar desse ambiente. É uma comunidade que precisa de um olhar, não é, mais aprofundado da sociedade de uma forma geral. É uma comunidade que precisa, não é, ser mais respeitada e ser mais celebrada.
e ser mais celebrada, porque é uma comunidade tradicional, uma comunidade de base que praticamente nos sustentam, não é? Nos nossos privilégios. É daqui, dessa maravilha aí que a gente vive, dessa maravilha de maré, de mundo afora aí de maré que a gente vive, entre rede de maia, camboa, rede de arrasto, tudo que pertencer à maré, que o pessoal, os pescadores sabem fazer, a gente está dentro. E é através de todo esse trabalho que vai o pescado para a mesa da sociedade, principalmente da alta sociedade. Só que a alta sociedade não reconhece o pescador. Aos pescadores do alto mar, tudo bem, eles reconhecem. Agora, os pescadores de pequeno porte, para eles não é nada. Eles não se incomodam, a gente sofre demais e precisamos de respeito, consideração e ajuda. Entendeu? É disso que nós precisamos. Você acabou de assistir mais um projeto do programa Socialize-se, um programa da Agência de Inovação da UFES. Compartilhe esse projeto e impacte mais pessoas.